Bem, hoje vamos mergulhar num tema que mais cedo ou mais tarde nos afeta a todos, falhas de sistema. Mas vamos olhar para isto de uma perspectiva completamente nova e ver como a inteligência artificial está a revolucionar o suporte de TI e a forma como lidamos com estes problemas. Pois é aquela pergunta que toda a gente já fez, normalmente num momento de grande frustração, não é? Estamos a meio de algo importante e, puf, tudo para. Mas a questão mais interessante aqui é outra. E se fosse possível saber que uma falha está prestes a acontecer, antes de ela realmente acontecer? E é aqui que a coisa se complica. A tecnologia que usamos todos os dias é de uma complexidade brutal. E claro, essa evolução traz-nos coisas incríveis, mas também aumenta, e muito, o risco de falhas em cascata. Quer dizer, um problema minúsculo pode, de repente, derrubar um sistema inteiro. E prever isto, cada vez mais difícil. Ok, vamos lá então a fundo neste problema. Num mundo que nos exige cada vez mais perfeição e disponibilidade total, como é que se lida com algo que parece ser inevitável? As falhas. Pensem nisto. É um paradoxo curioso. Quanto mais avançados e eficientes são os nossos sistemas, mais complexos e interligados eles se tornam. E é precisamente essa complexidade que cria novas vulnerabilidades, novos pontos de falha que os métodos tradicionais, bem, simplesmente já não conseguem acompanhar. E é aqui que o jogo vira. Entra em cena a inteligência artificial. E não pensem nela apenas como mais uma ferramenta, pensem nela como uma abordagem completamente nova para garantir a estabilidade e a segurança de tudo o que é digital. Então, o que é a IA neste contexto, afinal? Bem, de forma simples, é como um cérebro digital. Um cérebro capaz de processar uma quantidade de informação absolutamente gigantesca. Estamos a falar de desempenho de servidores, padrões de tráfego, tudo e mais alguma coisa. Algo que seria impossível para uma equipa humana. E o que é que ele faz com isso? Procura os sinais mais subtis de que algo está para correr mal. E isto leva-nos àquilo que é talvez o primeiro grande superpoder da inteligência artificial, a capacidade de prever o futuro. Não é com uma bola de cristal, claro. É com dados, muitos e muitos dados. E o processo, na sua essência, até é bastante lógico. Primeiro, a IA analisa tudo. Logs de sistema, métricas, tráfego de rede, tudo. Depois, começa a procurar desvios ao comportamento normal, as tais anomalias. E assim que detecta algo fora do padrão, pode fazer duas coisas. Ou emite um alerta para uma equipa, ou, em alguns casos, age diretamente para impedir que a falha sequer aconteça. Isto tem um nome, claro. Chama-se manutenção preditiva. A ideia é deixar de reagir aos problemas e passar a agir de forma proativa. O segredo está em intervir no momento exato, nem cedo demais, que seria um desperdício de recursos, nem tarde demais, quando o sistema já caiu. O resultado? Menos custos e, o mais importante, evita aquelas paragens que ninguém quer. Mas atenção, prever os problemas é só o começo da história. Vamos ver agora como a IA está a ir mais longe e a começar a resolver estes problemas de forma completamente autónoma. E esta comparação, bem, acho que diz tudo, não é? De um lado, o modelo antigo. Algo falha, uma pessoa tem de ir ver o que se passa e, enquanto isso, o serviço está em baixo. Do outro lado, o novo paradigma. A IA detecta e corrige o problema, muitas vezes sem que um único ser humano se aperceba de que algo esteve prestes a correr mal. A estabilidade passa a ser algo contínuo. Isto não é ficção científica, atenção, isto já acontece hoje. Estamos a falar de sistemas de IA que conseguem, sozinhos, reconfigurar um servidor que está sobrecarregado, ou isolar e substituir uma parte de um software que está instável. Ou, em casos mais graves, simplesmente reverter o sistema todo para uma versão anterior que se sabe que é estável. E tudo isto em segundos. E agora vamos tocar num ponto absolutamente crucial, onde esta tecnologia é vital: a cibersegurança, porque, como sabemos, as falhas nem sempre são acidentes. A escala do desafio da cibersegurança hoje em dia é astronómica. É simplesmente impossível uma equipa humana conseguir monitorizar os milhões e milhões de eventos que acontecem numa rede a cada minuto. É preciso uma defesa que pense e que atue à velocidade das máquinas. E esta citação resume a ideia na perfeição. A grande força da IA está na sua capacidade de encontrar padrões no meio de todo o ruído digital. É conseguir encontrar aquela agulha no palheiro que é um ataque sofisticado. Algo que para um observador humano pareceria apenas tráfego de rede perfeitamente normal. Na prática, a IA funciona quase como um sistema imunitário digital. Primeiro, aprende o que é o comportamento normal e saudável da rede. A partir daí, reage de forma instantânea a qualquer coisa que fuja desse padrão, seja um utilizador com um comportamento suspeito, um novo tipo de malware ou uma daquelas tentativas de phishing cada vez mais manhosas.
Ok, para fechar, vamos olhar um bocadinho para a frente. O que é que tudo isto significa para o futuro da tecnologia em que todos nós confiamos todos os dias? A grande conclusão a reter é esta: a inteligência artificial deixou de ser uma opção ou um luxo. Está rapidamente a tornar-se na fundação sobre a qual os nossos sistemas digitais assentam. É cada vez mais a garantia de que os serviços essenciais de que todos dependemos continuam a funcionar de forma segura e fiável. E isto deixa-nos com uma pergunta no ar que, honestamente, dá que pensar. À medida que os sistemas se tornam cada vez mais autónomos, o papel das pessoas, dos profissionais, evolui. Deixa de ser sobre apagar fogos e passa a ser sobre desenhar, treinar e supervisionar estes sistemas inteligentes. É uma mudança profunda e que ainda agora está a começar.